Olá, seja bem-vindo ao curso de Regulamentos de Tráfego Aéreo. Estamos no módulo 8, módulo que trata dos serviços de tráfego aéreo ATS. Essa é a terceira aula do módulo e trata do espaço aéreo controlado. Vamos aí ao conteúdo da nossa terceira aula. Bom, na aula anterior eu falei para você que o espaço aéreo podia ser dividido, e nós vimos a divisão aí de jurisdição e também a divisão baseada nos limites. Falei para você que o espaço aéreo pode ser designado em espaço aéreo controlado, não controlado e condicionado, e falei que ele pode ser classificado naquelas classes de alfa até golfe. Pois bem, o assunto dessa aula trata da designação do espaço aéreo, especificamente no que diz respeito ao espaço aéreo controlado. Então vamos aí falar do espaço aéreo controlado. Bom, por definição, o espaço aéreo controlado é o seguinte: espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual se presta o serviço de controle de tráfego aéreo, em conformidade com a classificação do espaço aéreo. Então, o espaço aéreo controlado é aquele onde as aeronaves vão receber controle de tráfego aéreo. Lembrando que toda vez que você presta o serviço de controle, você também presta informação e alerta, porque o controle é o mais completo, por assim dizer, dos serviços de tráfego aéreo. Então, quando eu presto controle, eu presto inevitavelmente controle, informação e alerta, tá? Então, dentro desse espaço aéreo definido, as aeronaves vão receber controle, informação e alerta. E quais são os tipos de espaço aéreo? Onde é que isso ocorre? São esses aqui, ó. Nós temos duas grandes divisões, as áreas de controle e as zonas de controle, né? Nomenclatura apenas. Ah, preciso decorar? Aí vai precisar decorar sim. Áreas de controle, nós temos a CTA, que é a área de controle propriamente dita. Eu vou mostrar para você na carta e você vai entender o que é uma área de controle, qual a diferença dela, por exemplo, para uma área de controle superior. Então, CTA, por enquanto, atenha-se à nomenclatura. Depois eu vou explicar o que é cada um desses espaços e onde é que está o limite dele e quem trabalha dentro dele. CTA, área de controle. UTA, área de controle superior. Já dá para sacar que é em cima da CTA, né? TMA, área de controle terminal. E aí as zonas de controle são duas. CTR, que é a zona de controle propriamente dita, e a ATZ, que é a zona de tráfego de aeródromo. Zona de tráfego de aeródromo, ATZ. Então, esses são os tipos de espaço aéreo onde será prestado o serviço de controle. E aí a reboque, informação e alerta. Então, esses são os espaços aéreos controlados. CTA, UTA, TMA, CTR e ATZ. Você precisa conhecer cada um desses espaços aí. E é isso que eu vou te apresentar a partir de agora. Tá ali, ó, CTA, área de controle, compreende as aerovias inferiores. Opa, então já deu para sacar ali o que é uma CTA. Compreende as aerovias inferiores e outras partes do espaço aéreo inferior, assim definidas na AIP Brasil. Esses limites laterais, todas as definições de limites, de porções, tudo isso está na AIP Brasil. O que é a AIP Brasil? É a Publicação de Informação Aeronáutica Brasileira. É um documento internacional, brasileiro, mas de caráter internacional, que o Brasil publica para poder dar publicidade a tudo relativo aos serviços de tráfego aéreo dentro do território nacional. Então, a AIP Brasil é um documento extremamente importante e a gente vai falar especificamente dele quando chegar no capítulo de informações aeronáuticas. Bom, então a gente tem aqui CTA, área de controle, compreende as aerovias inferiores e outras partes do espaço aéreo definidas na AIP Brasil. UTA, área de controle superior, compreende as aerovias superiores, então está acima, né? Compreende as aerovias superiores e outras partes do espaço aéreo superior, também definidas na AIP Brasil. Então, você já sabe que a aerovia inferior é CTA, a aerovia superior é UTA, mas não é só isso não, tá? Ela abrange as aerovias, mas ela é bem maior do que as aerovias e eu vou mostrar na carta para você aqui como é que isso funciona. TMA,
Aí são as áreas de controle terminal. Área de controle situada geralmente na confluência de rotas ATS e nas imediações de um ou mais aeródromos. Configuração variável definida nas cartas de rota e nas cartas ARC, que é a carta de terminal. Então vejam, a área terminal é a área que está ao redor de um ou mais aeroportos de grande movimento que tem confluência de rotas. Se você tem muitas rotas se encontrando em cima de um aeroporto de grande movimento, por exemplo, os aeroportos do estado de São Paulo. Você tem 4 aeroportos de muito grande movimento em São Paulo. Você tem Guarulhos, você tem Congonhas, tem Marte, tem Campinas. Todas as rotas do Brasil, da América do Sul, elas vão se encontrar em cima de São Paulo. O que acontece? Para poder proteger o tráfego aéreo ali, foi criado uma área de controle terminal. E um órgão ATS foi designado para prestar serviço nessa área, para dar o quê? Segurança e fluidez a esse tráfego. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês aí uma área terminal. CTR, Zona de Controle, compreende o espaço aéreo controlado destinado a proteger o procedimento de aproximação no voo por instrumentos. Você sabe que o voo pode ocorrer segundo as regras de voo visual ou segundo as regras de voo por instrumentos. O procedimento de aproximação por instrumentos, ele tem uma série de manobras que são feitas olhando especificamente para os instrumentos do avião. Para proteger esse tipo de procedimento, para que você tenha certeza de que não haverá uma outra aeronave ali enquanto uma aeronave estiver executando esse procedimento, foi criada uma área, uma espécie de bolha de proteção chamada CTR. A CTR, ou Zona de Controle, é uma área criada, um espaço aéreo controlado, criado para proteger o procedimento de aproximação por instrumentos. Da mesma forma que a ATZ, a Zona de Tráfego de Aeródromo, foi criada, é um espaço aéreo controlado, criado para proteger as aeronaves no circuito visual. Então, se a aeronave está no circuito visual, ela é protegida por uma ATZ. Se a aeronave está no circuito por instrumentos, está fazendo o procedimento por instrumentos, ela é protegida por uma CTR. Depois eu vou falar aí cada órgão que atua em cada área dessa para facilitar a sua vida. Por enquanto, isso aqui é importante, você precisa saber. O que é uma CTA, o que é uma UTA, o que é uma TMA, o que é uma CTR, o que é uma ATZ, que são os nossos 5 tipos de espaço aéreo controlados. Bom, aí vamos para a definição de uma por uma, para que você possa ver isso de maneira mais... E tem um desenho aqui, inclusive, para que você possa compreender melhor isso. ATZ, o que é uma ATZ? Definição. Espaço aéreo de dimensões definidas, estabelecido em torno de um aeródromo para proteção do tráfego do aeródromo. Então, qual é a finalidade da ATZ? Proteger o tráfego do aeródromo. O órgão de controle responsável pela ATZ é a torre de controle. Então, a torre de controle é responsável pela ATZ. Os aeródromos, onde é provido o serviço de controle de tráfego aéreo para o tráfego de aeródromo, são designados aeródromos controlados. Então, se eu tenho uma torre prestando serviço num aeródromo, esse aeródromo passa a ser designado aeródromo controlado. Por quê? Porque eu tenho um órgão de controle no aeródromo. Tranquilo até aí? Olha o desenho da ATZ aí, ó. Tem uma aeronave fazendo um circuito de tráfego aéreo, ou parte de um circuito de tráfego aéreo, e ela é protegida por essa área ao redor do aeródromo que protege o circuito, que é a ATZ, Zona de Tráfego de Aeródromo. Tranquilo com a ATZ? Vamos ao nosso próximo espaço aéreo, porque são 5. CTR, definição de CTR. Espaço aéreo controlado em torno de um ou mais aeródromos, pode ter um ou mais, cuja finalidade é a proteção dos procedimentos de aproximação e de subida por instrumentos. Não é só aproximação não, tem a subida também. A CTR se estende do solo até um limite superior especificado, que geralmente corresponde ao limite vertical da terminal. Os limites da CTR são especificados nas cartas ARC e carta de rota, carta de terminal e carta de rota. O que acontece aí é o seguinte, a terminal ela vai do solo à água, geralmente até 500 pés acima da altitude de início de procedimento. Lembra que o procedimento tem uma altitude para iniciar, determinada
denominada altitude de início de procedimento. Então, se o objetivo da CTR é proteger o procedimento, essa CTR tem que ir até acima dessa altitude de início de procedimento, para poder fazer sentido, né? Então, ela vai do solo ou água até 500 pés acima da maior altitude de início de procedimento daqueles procedimentos ali. Então, se o procedimento que começa mais alto começa a 4.000, a CTR vai até 4.500. Se o procedimento que começa mais alto começa a 7.000, a CTR vai até 7.500. Então, é solo ou água até 7.500, que é 500 pés acima da altitude de início de procedimento. E a configuração lateral, o limite lateral da CTR, que normalmente é uma circunferência, ele vai variar de acordo com a necessidade. Aí você tem que olhar a carta para saber qual o limite qual o raio dessa CTR. O órgão de controle responsável pela CTR é o APP, controle de aproximação. Porém, em alguns casos pode ser delegada à torre a função de controle de uma CTR. Há um caso no Brasil em que isso ocorre, a CTR de João Pessoa, que fica na terminal Recife, ela foi designada para a torre de controle de João Pessoa. Então, nós temos mais casos no Brasil, mas esse é que salta aos olhos. Nós temos uma torre fazendo o controle na terminal, né? Deveria ser o APP Recife, que deveria cuidar tanto da CTR Recife quanto da CTR João Pessoa. Mas nesse caso específico, a torre de João Pessoa cuida da CTR João Pessoa por delegação do APP Recife. É uma situação que ocorre no Brasil em algumas outras localidades. Então, mas o normal é CTR pertencer à APP. De maneira genérica, se alguém perguntar quem presta serviço numa CTR, o que você tem que responder é APP, ok? E aí tá aí, ó. A aeronave executando um procedimento de aproximação por instrumentos. E aí você tem ela na CTR ali voando. E quando ela terminar o procedimento, que for entrar nas fases finais do procedimento, ela vai ingressar na ATZ. Enquanto estiver na CTR, está com o APP, quando for ingressar na ATZ, passa para a torre. Cada um no seu redondo, aí, no seu círculo de atuação, né? Não dá para cada um no seu quadrado, aí, nesse caso aí não são quadrados. Cada um na sua área de atuação. Vejam aqui o exemplo de CTR numa carta. Casualmente, Recife. Não porque eu tenha trabalhado 30 anos em Recife. Esse aqui foi casual mesmo. Veja ali, você tem uma carta, isso aí é um pedaço da carta de terminal de Recife. E aí você tem ali onde a seta vermelha está apontando a CTR. Ela diz ali, ó, CTR Recife. Charlie é a classificação do espaço aéreo, tá? Então, a CTR Recife é Charlie e ela vai do solo, aí é solo ou água, até o nível 035, onde eu já posso concluir que o procedimento mais alto em Recife ele começa a 3.000, né? Porque a CTR vai até 3.500. E quem presta serviço ali é o APP nas frequências 119.5, 119.95 e 296. Veja aí olhando para a carta, talvez você não consiga nesse momento ainda identificar o que é a CTR aí. Mas é esse círculo mais escuro que tem bem no meio aí. Eu vou destacar aqui para você ver. Pronto, tá aí a CTR Recife, né? Tá aí a CTR Recife para você ver. Ela tem 20 milhas de raio aí, mas esse raio não está especificado na carta. Você teria que medir para saber aí. Como a CTR tem configuração variável, normalmente ela pode ter uma configuração variável, não vem ali no quadro da CTR nenhuma indicação de que ela tem 20 milhas de raio. Eu sei que ela tem 20 milhas de raio porque eu conheço bem a CTR Recife, mas você, se quiser saber essa distância aí, você teria que medir na carta e colocar na escala da carta para saber. Mas aí são 20 milhas de raio. Veja, o aeródromo dos Guararapes, o aeródromo internacional, está no meio ali da CTR, os procedimentos são realizados ali no VOR, no LDB de Olinda, e a CTR está ali para proteger essas aproximações por instrumentos. Tranquilo aí com a CTR? Vamos avançar, vamos para a terminal. Área terminal. Compreende parte do espaço aéreo inferior, então a terminal é espaço aéreo inferior, definidas na IP Brasil.
As terminais normalmente se estabelecem nas confluências de aerovias, nas proximidades de um ou mais aeródromos e envolve uma ou mais CTR. É aquilo que a gente já tinha falado sobre terminal, né? Confluência de aerovia pode ter até mais de uma CTR. O caso do Recife, por exemplo, é assim também. No caso de São Paulo, você tem uma CTR para Guarulhos, uma CTR para Congonhas, uma CTR para Campinas. Marte não tem porque está no meio ali de todo mundo e não opera instrumentos, né? Mas você tem CTR e a beça ali. A terminal possui limites laterais variáveis que são especificados nas cartas. Limite lateral, cara, sempre olha na carta, não há como definir isso de outra forma. O órgão de controle responsável pela terminal também é o APP, assim como o APP responsável pela CTR é responsável pela terminal. E aí está aí o desenho de uma terminal. Você tem ali aerovia chegando, aerovia saindo, tem dois aeródromos importantes, tem CTRs, tem ATZs. Essa é a região de atuação do APP, terminal e CTR. Vamos olhar isso aqui na carta para ver como é que fica. Está aí, de novo, né, por coincidência, a terminal de Recife. A terminal de Recife, não sei se você vai conseguir ver aí na carta, mas isso é a carta mesmo, tá? Você pode inclusive baixar essa carta aí da IS-Web, se você quiser ver, coloca lá Sierra Bravo Whisky Fox, que é o designativo da terminal Recife, Sierra Bravo Whisky W Fox, e você vai baixar essa carta aí. Essa carta, ela tem a terminal Recife, aquele desenho, é o desenho verde que você está vendo aí, né? Um círculo na parte de baixo e em cima ele afunila, apontando ali na direção ali de Natal. A gente diz que é um canhão ali, apontando, parece um canhão, parece um jarro, apontando para cima. Esse desenho em verde é o limite lateral da terminal, tá? Aí, só para adiantar, para que você veja, tá vendo um círculo maior cinza ao redor da terminal? Você olhando para a carta, você destaca bem. Você tem um círculo cinza bem no centro, que é a CTR, que eu já mostrei para você, mas tem um círculo bem maior, né, que extrapola inclusive a terminal. Isso é a CTA. Essa é a CTA dessa região aí, a CTA Recife. Aí tem ali CTA 1, CTA 2, elas são numeradas. Se você olhar na carta, você vai ver isso. Mas a CTA a gente vai falar daqui a pouco. Vamos voltar para a terminal. Veja ali a seta apontando para a terminal. Então ela diz lá, ó, Terminal Recife é espaço aéreo alfa do 145 exclusive, né? Para cima até o nível 195, que é até onde ela vai, e o espaço aéreo Charlie para baixo, de 3.500 pés até o nível 145. Então ele já tem ali os limites verticais da terminal. Ela é alfa e Charlie. É alfa, obviamente, acima do 145, você não pode ter voo visual. A gente vai falar sobre isso. E ela é espaço aéreo Charlie na parte de baixo, e aí a gente vai ver as implicações dessa classificação de espaço aéreo Charlie numas aulas lá para frente. Tem a ver com autorização, com controle, com separação, a gente vai falar disso. Mas vejam aí, e aí tem lá a APP e as frequências que o APP opera. Então tá aí o desenho da área terminal. Deixa eu mostrar para você aqui uma terminal mais complexa. Aí a terminal, não sei nem se você consegue identificar nesse desenho, nessa carta aí, a terminal São Paulo. Mas isso aí é a terminal São Paulo. Você vê ali, ó, Sorocaba, Campinas, Santana, Bragança, os auxílios à navegação. Você também tem essa carta disponível na IS-Web para olhar para ela, mas a terminal São Paulo está aí nesse desenho. Se você conseguir abstrair aí o desenho, você vai ver a terminal São Paulo dentro dessa confusão aparente, que é uma confusão aparente. Depois que você se habitua a ler essas cartas, essa leitura fica muito prática e muito direta, né? Nesse primeiro momento é uma confusão aparente, mas está aí a terminal São Paulo. Repare o seguinte, essas áreas cinzas que você vê, mais escuras ali, a parte cinza do desenho todo que você vê nessa carta, são as CTA. Já é a CTA aí tem CTA Curitiba, CTA São Paulo, CTA... Você tem uma série de CTAs aí envolvidas
nesse desenho. Teria que ler aí todas essas caixinhas da carta para descobrir essas classificações, mas essa parte mais cinza, ela já chama atenção que é uma CTA. Essa carta que você está vendo, obviamente, é de um espaço aéreo inferior, e a parte branca mais clara é a parte da FIR, do espaço aéreo não controlado. Então, você tem nessa mesma carta aí as informações das CTRs, das terminais, das CTA, das áreas de controle inferiores e da região de informação de voo da FIR. Está tudo aí. E você precisa aprender a ler tudo isso, mas está tudo aí nessa carta. Vamos avançar. CTA. Compreende as aerovias inferiores e outras partes do espaço aéreo inferior assim definidas na AIP Brasil. O órgão responsável pela CTA é o ACC. E aí eu mostro para você, de novo, aquele desenho lá de Recife com a CTA. Essa parte bem redonda, né, cinza escura que está ali, é a CTA. E aí a seta destaca para você. CTA Recife 1, ela é classe alfa do 145 até o 245. E ali embaixo você tem a CTA Recife 4. Ela é espaço aéreo delta do nível 100 até o nível 145. Então vejam que as dimensões estão previstas aí, o desenho lateral está previsto aí, você só precisa se habituar. Quem age na CTA? O ACC, até o limite da terminal para dentro o APP. Então, essa carta diz isso aí também para você. Não se preocupe, pode não estar muito claro nesse primeiro momento, mas a partir do manuseio da carta, da observação das cartas, você vai se acostumando e a leitura fica direta. Eu estou para dizer para você que ainda tem muito mais informação aí, que a gente não vai falar disso agora. Os espaços aéreos condicionados, por exemplo, estão todos aí destacados em azul claro, achurado, né? Então, você se habitua a olhar para essa carta e separar aí os elementos que te interessam para fazer a leitura. Fique tranquilo, você vai chegar a esse ponto também. Bom, UTA compreende as aerovias superiores e outras partes do espaço aéreo assim designadas na AIP Brasil, conforme todos os outros. O órgão responsável pela UTA é o ACC, o Centro de Controle de Área. E aí a gente tem as aerovias superiores, são essas azuis aí que estão cruzando todo o desenho, e ali você tem a UTA. A aerovia, veja, a UTA não é só aerovia, ela é aerovia também. Na verdade, olhando para esse desenho aí, a UTA é tudo, absolutamente tudo, né? Na parte superior, do 245 para cima, é tudo UTA nesse desenho que você está vendo aí. Ele não tem cor justamente por isso, é tudo. O que é a UTA nesse desenho? Do nível 245 para cima é tudo UTA. E aí a seta destaca isso para você, está escrito ali, ó. UTA Recife. UTA Recife. É espaço aéreo alfa, do nível 245 ao ilimitado. Ilimitado. Aí tem o ACC, que é o órgão responsável, e aí manda ver a frequência para cada setor. Veja que a UTA, então, o espaço aéreo superior, né, é a zona de controle superior, a área de controle superior é absolutamente tudo o que você está vendo acima do nível 245, a porção superior do espaço aéreo. Fazendo um resumo de órgãos, né, para ficar fácil, ficar mais claro para você. O ACC tem a função de controle de área, ACC é Centro de Controle de Área. Tem a função de controle de área e vai exercer essa função em dois tipos de espaço aéreo, CTA, que é inferior, e UTA, que é superior. Tranquilo? O APP é o controle de aproximação. Vai exercer essa função de controle de aproximação em dois tipos de espaço aéreo, a terminal e a CTR. A terminal, que é a confluência das aerovias, e a CTR, que protege o procedimento por instrumentos. A torre de controle, vai exercer a função de controle de aeródromo, onde? No circuito visual do aeródromo, protegido pela ATZ, pela zona de tráfego de aeródromo. Então, aí uma tabela que vai facilitar o entendimento de que órgão presta que serviço em que espaço aéreo, que é o que a gente está falando ao longo dessa aula inteira. E aí um desenho para que você possa ver os espaços aéreos controlados de uma maneira mais clara. ATZ em torno do aeródromo, está vendo ali? Cada aeródromo com a sua ATZ, protegendo o circuito.
CTR protegendo a aproximação por instrumentos, tudo espaço aéreo controlado. As terminais que ficam acima da CTR, coladas na CTR, na confluência das aerovias. A aerovia inferior, que é a CTA, e a CTA propriamente dita, que engloba a aerovia inferior e as outras partes do espaço aéreo. E o espaço aéreo superior, a UTA. O que não tiver azul aí, que tiver branco, é espaço aéreo não controlado, que a gente costuma chamar de FIR. FIR, na verdade, é tudo isso, menos a parte azul. O que sobra é o que está em branco ali, que é o espaço aéreo não controlado. Aliás, espaço aéreo não controlado, objetivo da nossa próxima aula.